nesse centro novamente. A casa que nós fundamos 18 anos, não? 18, 20? 21 anos. Há 21 anos. Aqui 17. 3 anos lá. 3 anos lá. 21 anos, gente. Quanto tempo, né? Então é sempre uma alegria estar na casa que a gente... Ó, já tô tomando dura, já, tá vendo? Então vamos lá, meus queridos irmãos. Vamos fechar os nossos olhos. Todos temos uma razão muito íntima para nos alegrarmos de estarmos aqui esta noite. O mundo tem se tornado tão virtual que as presenças nos locais são tão importantes. Nós sabemos que a espiritualidade se utiliza dessa energia do encarnado, a energia viva, para operar os seus trabalhos, e neste momento eles já começam. Vamos pensar em Jesus. Só de pensar em Jesus a gente já abre um campo favorável para esses eflúvios que vêm do alto e são derramados até nós. Ninguém está sozinho. Todos nós temos os companheiros lá do plano espiritual que nos acompanham na vida até aqui e se regozijam porque sabem da felicidade de nós cultivarmos também o que é do Espírito, buscando o banquete espiritual nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita, que não se propõe a ser a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões. Nós rogamos então a Deus, por acréscimo de misericórdia, que nós tenhamos a nossa capacidade de entendimento, a fim de que os ensinamentos do seu Filho Jesus, nosso irmão, nosso governador, através da doutrina espírita, encontre ressonância em nós, façamos entendimento deles. Pois só assim, entendendo, é que a gente transforma a teoria em prática. E é a prática que preenche as nossas mãos vazias de feitos nobilitantes. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus. Meus irmãos, o escritor Medeiros Correia Júnior, obrigado. O escritor Medeiros Correia Júnior, ele termina o capítulo 5 da sua obra Em Verdade e Justico de uma forma muito contundente. Ele diz assim: até que a morte apodreça este corpo que tanto prezamos e descerre aos nossos olhos assombrados a realidade imortal do espírito desprezado, os arrependimentos amargos e os remorsos dolorosos arrancarão de nossos lábios naquele dia esta frase melancólica e tardia: Jesus estava certo. E ele diz isso quando ele se recorda dos ensinamentos de Jesus acerca das nossas condutas, que podemos chamar de condutas morais, mas que vamos preferir chamar de condutas espíritas ou espirituais. Nós temos um texto na codificação que fala sobre o homem de bem. Esse é o título, Eduardo, o homem de bem, né? O verdadeiro espírita, não sei. E ali ele traça um resumo do que Jesus fala no seu evangelho em algumas frases. Ainda para as pessoas que não acreditam na existência de Jesus, e a doutrina espírita respeita todas as pessoas, a gente pode considerar este grande mestre como um filósofo. E a filosofia, ela não necessariamente precisa ter alguém palpável para nos induzir a profundas reflexões.
A filosofia é a arte da gente pensar sobre um conteúdo que nos remete ao pensamento. A filosofia, ela dá esse norte, ela traz estas provocações. E este grande orientador chamado Jesus, que nós aceitamos no Espiritismo como o modelo e o guia a seguir, ele, portanto, é o nosso maior professor, nos disse o seguinte: não faça para outro o que você não quer para você. Outra frase dele: conheça a verdade e ela vos libertará. Outra frase que ele diz: nós temos a missão para encontrar a felicidade de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos. Veja que em frases simples ele nos traz um código de ética, um código de conduta. E refletindo sobre as palavras de Jesus, a gente vai percebendo que esse código de ética ainda não saiu de moda. Nós temos, por exemplo, as ciências humanas nascendo depois de Jesus, muitas delas, algumas já tinham a época, mas ele é atemporal. São lições que ainda hoje, nos consultórios de psicologia, por exemplo, elas estão extremamente atuais. A gente passa a perceber que a felicidade pode ser entendida de várias formas. E uma das formas da gente entender a felicidade é ter paz de consciência. Paz de consciência. O que a gente quer dizer com isso? Que todas as outras doenças, todas as outras questões, elas advêm deste desequilíbrio da consciência. Quando nós, de alguma forma, sentimos remorsos, arrependimentos, nós acessamos a consciência ampliada, ou seja, algo que nós fizemos que à época aceitávamos, hoje já não aceitamos mais. Então esta dor, este constrangimento de aceitar que fez algo de errado e que quer mudar, apesar da dor, nos leva a corrigir ainda e não mais proceder assim. Nada obstante, são poucos o que temos a coragem de combater o orgulho, combater a vaidade e se colocar neste lugar de protagonista da própria existência e construtor da própria felicidade. Porque ainda encontramos na Terra, encarnados, uma pleiade de pessoas, um grupo de pessoas muito grande, que continua no processo de apontar a sua infelicidade para fora de si. E é justamente o contrário que Jesus veio nos ensinar. Então, a gente está, de alguma forma, infeliz no trabalho, a culpa é de alguém. A gente está, de alguma forma, infeliz nas relações, a culpa é de alguém. A gente não consegue lograr êxito no que tentamos, é por circunstância de alguma coisa. Então veja que o estado de felicidade vai projetado para algo que eu não tenho mais controle. E talvez essa não seja a postura ética que nós devemos ter conosco, porque ele é o campo de vibração que vai fazer a instalação das doenças. Quando nós nos sentimos estressados e irritados por largo espaço de tempo, a gente acessa um circuito no sistema nervoso central que secreta veneno em nós. Ou seja, nós fabricamos veneno para nós mesmos. Nós fabricamos substâncias que têm a função de gerar um mal-estar justamente para a gente sair daquele estado. Eu tenho um amigo que diz assim: o sofrimento é doloroso para que a gente canse. Então, se a gente canse, a gente deixa de sofrer. Isso impõe um limite em todo mundo, né? Por que a gente cansa de tanto sofrer? Para que um dia a gente acesse o nosso limite e procure a transformação. É a evolução através da dor. Mas aqueles que ainda insistimos nesses apontamentos, nós demoramos mais. E quando a gente tem a coragem de seguir essas orientações do nosso Mestre Jesus, que vai muito bem explicada em toda a codificação espírita, a gente corta caminho. E isso talvez seja o aprender por amor, aprender pelo exemplo, aprender pela humildade
de saber por aquele que nos ensinou. A proposta vai totalmente diferente quando eu trago para mim a responsabilidade da felicidade. Quando eu trago para mim a responsabilidade sobre os meus atos. Enquanto a humanidade chora não se sentindo amada, Jesus lança a mão do fato de se sentir amado, ele próprio não foi unanimidade e recomenda que a gente ama. Quando a gente espera sentir amado, a gente terceiriza a nossa felicidade porque a gente depende do outro nos amar ou não. Quando a gente passa a ser ativo na busca da felicidade, a nossa missão é amar. Portanto, está ao nosso alcance conseguir isso. Então a gente vai entendendo que isso são condutas éticas espirituais. Que a gente faz o que é melhor para nós. E o melhor, ele tem a ver com a lição divina do fluido vital dos ensinamentos de Jesus que nos causam bem ou mal-estar, independentemente da gente acreditar na existência de Deus ou não. Então, vamos refletir um pouquinho sobre o que é ética, o que é moral, o que é bioética, para a gente chegar na conclusão desta introdução, que é a bioética espírita. Por que a gente vai falar de bioética espírita se, por vezes, como o próprio nome já diz, ela tem a ver com a saúde do corpo físico? Será que tem alguma relação? Alguém sabe o que é ética? Eu vou dar um exemplinho que foi bom para eu entender bem o que é ética e o que é moral. E elas são próximas, andam juntas, mas não são necessariamente iguais, né? A advogada sabe o que é ética, né? O advogado trabalha muito com isso, né, doutor? Então, a ética é um conjunto de princípios que orientam o comportamento humano. E a moral são as regras e valores que o indivíduo tem, ou um grupo social, que segue em relação ao que é certo, ao que é errado, de acordo com a cultura de uma dada sociedade. Então, por exemplo, se eu estou andando com o meu carro e eu vejo que ali tem uma plaquinha dizendo que a velocidade é 60 km por hora e tem um radar que vai me multar se eu não respeitar aquela velocidade, eu acesso os meus valores morais, respeito aquela regra social e não ultrapasso a velocidade de 60 km por hora. Então, a velocidade tem a ver com a moral, são os valores, os códigos de conduta da sociedade. A ética é a leitura subjetiva que eu faço quando eu acesso meus valores morais. Então, por exemplo, se eu já passo por ali com uma certa quantidade de vezes e sei que ali tem escolas, tem trabalhadores, tem pessoas atravessando a rua, eu sei que tem a placa me indicando, eu respeito moralmente aquela placa, até que eu passe a ter uma conduta ética. Qual é a conduta ética? Eu não preciso mais da placa. Eu tenho valores subjetivos internados em mim para viver bem em sociedade e buscar a minha felicidade, que a placa não é mais necessária. Sempre que eu andar numa rua semelhante àquela cuja velocidade eu internalizei, que é 60 km por hora, eu sem placa permaneço com 60 km por hora. Eu lembro de um outro exemplo muito bom também, que o Mário Sérgio Cortella, o filósofo, passou uma vez na palestra dele, para diferenciar a ética de moral, que eu também nunca esqueci. Ele falou que, ele deu o exemplo de um cara que estava com fome, e ele estava no corredor de um mercado. Não sei se vocês já ouviram essa história ele contando. E o cara adorava comer mortadela. E ele estava no corredor de mortadela, mas ele não podia comprar a mortadela, ele não tinha dinheiro para aquilo. Então, a moral desse rapaz é o quê? Ele olha para a mortadela, não tem dinheiro para comprar, ele não pega a mortadela. Respeita a regra do mercado, né? Mesmo que ele tenha ali uma facilidade, ele não vai fazer isso. Ele não vai cometer essa imoralidade de furtar algo do mercado que ele não pode pagar. Isso é moral. E o que é ética? A ética é, nesta mesma hora que ele está observando, sozinho no corredor, a mortadela que ele gosta tanto de comer, acaba a energia no mercado. As pessoas então começam a saquear o mercado e levar tudo embora, porque na rua também não tem luz, ninguém está vendo o que está fazendo, as câmeras não estão pegando, e ele não pega a mortadela, porque ele não é dono dela. Isso é ética. Então,
Dá para a gente entender um pouquinho o que é ética e o que é moral e como as duas andam juntas? A ética começa com a moral e depois ela dispensa, porque a ética não precisa mais da moral. A ética é subjetiva, a moral é a regra. A ética é espiritual, a moral é mais humana, né? Então, quando a gente fala de bioética, a gente está falando desse conjunto de valores, deste conjunto de internalizações, desse conjunto de cuidado com a vida e com a saúde e com a conduta na Terra, só que em relação ao nosso corpo clínico. Então, a bioética, ela é uma ciência que tenta fazer a ponte entre os procedimentos de saúde, procedimentos médicos e os valores que a gente tem, morais, civis, né? E espirituais, inclusive, em algumas correntes, como a gente vai ver. Por que se fez necessário isso? Porque ela é relativamente nova. Porque a partir da década de 70, quando a gente encontra um grande avanço tecnológico, a gente começa a ver a interferência muito grande do homem, da ciência e da tecnologia na vida humana. A gente começa a perceber, teve até uma novela que chamava O Clone, você lembra dessa novela? Que clonava o ser humano e tal. Esse é tema da bioética, né? É ético a gente clonar alguém, é ético a gente implantar alguns órgãos, é ético a gente interromper a vida porque já está com algum tipo de falência, é ético a gente praticar o aborto, é ético a gente... Tudo que envolve questões de saúde, a gente pergunta se isso é ético. Tem uma ciência agora que cuida disso, que nasceu lá nos Estados Unidos na década de 70 e que se firmou aqui no Brasil em 1995 com o Conselho Nacional de Saúde. Foi montada uma associação que a partir dali virou ciência e está hoje nas cadeiras das universidades, né? Então, a definição: bioética é o estudo sistemático e interdisciplinar, tem várias disciplinas envolvidas, né, da conduta humana na área da vida e da saúde, analisando-a sob a ótica de valores e princípios morais, especialmente em relação a questões controversas, como aborto, eutanásia, pesquisas com células-tronco. É um campo que envolve diversas áreas do conhecimento, como filosofia, biologia, medicina, psicologia, direito, sociologia, etc. Ela, então, vai se preocupar com o quê? Com as implicações morais que envolve determinado procedimento tecnológico a respeito do cuidado de saúde. Tá certo? Então, a gente, principalmente quem estuda a doutrina espírita, vai tendo alguma coisa muito clara a respeito de qual seria o nosso ponto de vista acerca de alguns procedimentos. Eutanásia, aborto, a gente vai tendo isso claro. Mas como isso é construído e o que isso tem a ver com a doutrina espírita? E esse é o tema que eu gostaria de levar para a provocação nossa final lá. Então vamos lá. Antes, né, eu queria só dar uma passadinha muito rápida, porque a bioética, ela tem vários modelos de entendimento dentro da própria ciência. Tem várias correntes, assim como o direito tem várias cadeiras, a psicologia tem várias correntes, né? A medicina tem vários nuances também para tratar. A bioética, ela é pensada em vários aspectos e em diferentes teorias, e são diferentes em cada lugar do mundo. Cada país vai adotando no seu Conselho Nacional de Saúde o regime que lhe apraz segundo a cultura e o desenvolvimento do pensamento acerca desta teoria, né? E eu peguei 4, então, básicas para a gente pensar no que eu quero chegar no final, que é a bioética espírita. O que seria para nós a bioética espírita, que vai muito embasada naquele texto do homem do bem, né? O homem de bem. Então, ela está aqui, surgiu em 1970 e tal. Nós temos um modelo sociobiológico. Existe uma corrente de pensadores que entende a bioética de uma forma mais social. Neste modelo, ela explora os fatores sociais e biológicos, influenciam o comportamento ético e as decisões morais.
ela busca entender como a evolução e o ambiente moldam os nossos valores e escolhas éticas, ao invés de depender apenas de princípios abstratos. Então, por exemplo, você pensar na imortalidade da alma, pensar numa vida espiritual, é um conceito muito abstrato. Para este modelo de análise bioética, defendido em vários países, isso não é importante. Não é importante o valor abstrato do que a gente entende como vida, e sim os valores sociais de uma dada comunidade. Se socialmente, inclusive, a sociedade entender que faz parte da saúde humana feminina, que é quem tem voz para falar sobre o tema aborto, né? Entender que a prática do aborto é benéfica para aquela saúde, não importa quais são os valores abstratos, intrínsecos e morais acerca do começo da vida, para falar sobre bioética. Então, é uma corrente que aceitaria, com muita naturalidade, procedimentos como aborto, eutanásia. Por quê? Porque aquela cultura, daquela sociedade, assim vê isso como correto e saudável. Não fere as leis morais, portanto, não é antiético. Certo? Não é um modelo que propriamente se afiniza com a doutrina espírita, embora nós respeitemos todos os modelos, né? E a gente vai ver por quê. Aí, tem um modelo que é subjetivista. Ele sai desse conceito mais social e vai para valores subjetivistas. Ele enfatiza a importância da perspectiva individual e da experiência pessoal na tomada de decisões éticas. Em vez de se basear em princípios universais ou regras rígidas, o subjetivismo bioético valoriza a avaliação individual do contexto e das circunstâncias específicas de cada situação. Em outras palavras, o que é certo ou errado para esse modelo varia de pessoa para pessoa, dependendo das suas crenças e das suas experiências. Então, esse modelo ele sai daquele modelo coletivo, que vale da regra geral para a sociedade, e faz um estudo de cada caso. Né? Um exemplo, que estava no estudo que eu estava lendo lá. Para determinados lugares, por exemplo, a pessoa vai falar o contexto pelo qual ela quer fazer a prática do aborto. Ela vai contar a narrativa dela e vai ter uma comissão que, junto com ela, vai valorizar o que ela está dizendo para defender aquilo como ético, e ela pode fazer. Ela vai dizer por que ela quer praticar a eutanásia. Vão ouvir o histórico dela, vão ver qual que é o benefício daquele paciente, daquele caso em particular, e vai tomar uma decisão em detrimento do coletivo, da sociedade. Então, essa proposta também não se afiniza com a doutrina espírita. E nós vamos entender por quê. Por que a gente tem que sair desse modelo individual, por que para nós não é tão interessante o modelo social. E vamos agora ver um outro modelo, né? Que é o pragmático utilitarista. Este modelo, ele coloca o bem-estar da nossa vida, da vida encarnada, né? E é isso que vai fazer toda a diferença depois, entendendo vida como esse momento agora, em detrimento de valores éticos e morais para uma dada sociedade. Então, assim, a gente vê a utilidade daquela pessoa nesse modelo. Então, que análise eu faço para decidir sobre a vida ou sobre a agressividade de um tratamento, que também é objeto de estudo da bioética, para decidir sobre o caso? A utilidade. O quanto que aquilo é útil para a pessoa e para o coletivo. Nesse sentido, a vida de alguém que tem graves deficiências mentais, a vida de alguém que tem graves privações da sua condição clínica é menor. A utilidade dessa pessoa é infinitamente menor do que a de outra pessoa, que tem toda a sua condição de saúde preservada. Então, eles avaliam que investimento vai ser feito para aquilo, que investimento eu posso dar para esse. E, de repente, pode ser ético eu fazer qualquer ali intervenção. Então, eu nem preciso dizer as razões, né, pelas quais essa prática também não se afiniza com a bioética espírita, tá? E tem muitos países que utilizam, tá bom? Tem toda uma pesquisa de cientistas e de médicos envolvidos naquela equipe multidisciplinar
para dar o consentimento ou não. E vai lá no Conselho Nacional de Medicina e Saúde daquele país, e é aprovado e tudo bem, a família vai contemplada, paciente, todo mundo, tá? Então, não fere para aquela comunidade os princípios. Aí nós temos um quarto modelo, tem mais, tá? É que esse quarto modelo aqui, ele foi o primeiro modelo que fez uma visão diferente, e a gente vai ver que visão é essa, que se aproxima do conceito da bioética espírita, que é um tema que a gente não estuda muito, mesmo no curso do espiritismo, né? A gente não fala muito sobre bioética espírita, por isso que eu quis fazer essa provocação hoje. Esse modelo é o personalista. Ele foi criado por um italiano chamado Hélio Cigrecchia, e é uma linha de pensamento que se funda na pessoa humana antes da concepção e até depois da morte. Então ele passa a considerar o elemento espiritual. Ele muda a visão do que seria a vida, já que a bioética como eticamente eu faço o tratamento da vida como um todo, e não somente clínica. Ele fala assim, ó, a vida não é o corpo. Aí começa a ter mais afinidade com a doutrina espírita, né? O corpo é a extensão da vida. A vida é mais do que o corpo, né? Então, essa corrente de bioética, se a gente for pensar no tratamento da vida, né, na intervenção na vida, a gente não pode considerar só o corpo, que é o que todas as outras modalidades estavam pensando. Está tendo a vida como corpo. Se aquele corpo é inútil, a vida é inútil. Está tendo a vida como corpo. Se a sociedade decide, tudo bem, porque a morte é o fim daquela vida. E de repente faça sentido, né? Se a gente tira os conceitos da doutrina espírita, que para nós são verdadeiros, da imortalidade da alma, principalmente, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, não vai fazer sentido eu pensar na vida pensando só no corpo. E quando a gente muda essa visão e traz a vida para o espírito e não para o corpo, toda existência encarnada faz sentido do ponto de vista bioético. Vocês acreditam que existe algum benefício na vida de uma pessoa que nasceu anencéfalo? Sim ou não? Sabe o que é anencéfalo? A pessoa que nasceu sem cérebro, né? Então você pensa, ele nasceu sem cérebro e não vai conseguir, através do cérebro, porque a gente sabe que o que codifica as mensagens do espírito para o perispírito é o cérebro, né? Ele não vai ter essa codificação, não vai entender encarnado o que está acontecendo. Mas tem benefício? Existe uma razão de estar aqui? Eu sei que está frio, eu quero entender que essa falta de convicção, né, seja muito mais pelo frio do que pelo que a gente tem entendido para a doutrina espírita, porque para nós espíritas isso é muito claro, certo? Não existe privilégio, não existe castigo. Toda vida tem valor e toda razão de existência tem um sentido. Então, há um benefício para o espírito, sede da vida verdadeira, você ter uma encarnação, mesmo que ela seja, do ponto de vista do encarnado, do ponto de vista clínico, inútil, né? Então, se a gente traz esse pensamento para o início da vida, a gente pode pensar com essa mesma lógica lá no final. Por exemplo, existe algum benefício em manter vivo aquela pessoa que já passou dos 100 anos de idade, que já não está fazendo entendimento mais de nada, completamente senil, com várias comorbidades, até que o seu dia chegue? Existe algum benefício nisso? Sim ou não? Sim, é inclusive tema de estudo espírita, a longevidade. Nós estamos vivendo uma geração, né? Nós, cinquentões, fazemos parte dessa geração que vai bater 100 anos de idade. É essa geração aqui que vai bater 100 anos. Por que a gente está vivendo mais? Existe alguma informação espiritual nisso.
em que condições a gente vai passar o que hoje já se convencionou chamar de quarta idade, que começa a partir dos 75 anos de idade. Que benefício traria isso para o espírito, né? A partir dos 75 anos, com várias questões clínicas e tal, por quê? Né? Tem uma razão para a gente nascer nesse momento, né? Então, quando a gente percebe que a bioética se debruça sobre o espírito, tendo nele a verdadeira vida, todas as questões adjacentes já não são mais éticos a gente levar em consideração. Quando que começa a vida para a doutrina espírita, a vida encarnada? Porque a vida é imortal, né? Começa desde que Deus nos criou. Mas quando que começa a vida encarnada para a doutrina espírita? Na concepção, né? Não é isso, pessoal? Assim que se dá a concepção, ali começa a vida. Os códigos dessa forma chamada perispírito, começa a se desenvolver já nas disjunções cromossomáticas. O perispírito vai modelando, vai dando campo de vibração para a duplicação dessas células, desses cromossomos, já na hora da fecundação. Nesse momento que acontecem as disjunções celulares. Então, por exemplo, se lá, em determinada disjunção, a gente não encontrar um campo de ressonância espiritual do perispírito para que aquela duplicação se dê com eficácia, nós vamos ter uma disfuncionalidade ali. E aquela criança, ela vai nascer com algum problema, né? O cromossomo 21, eu acho que é do autismo, não, né? Qual que é? Down, síndrome de Down, verdade. O cromossomo 21, por exemplo, ele não se formou bem. A ciência vai tomar isso como causa. Vai tomar o autismo como causa. Ele nasceu com essa causa aqui. Para a doutrina espírita, isso é consequência. Isso vem de outro momento. Ele está agora fazendo uma colheita necessária para o espírito, abençoada para o espírito. Vai ser muito importante para ele a vivência com essa condição. É a melhor condição para reparar o que ele precisa reparar. E isso vale para a síndrome de Down e para todas as outras síndromes. Vale para tudo. Então, se a gente consegue desviar esse olhar para pensar na bioética, a gente vai chegando exatamente no ponto em que eu quero deixar como claro para nós espíritas, né? E aí a gente vai tomando uma grande corrente de opinião acerca do que seria bioética no campo de vista espírita, porque tem espírita que tem dúvida. E a gente respeita. Mas é a opinião do sujeito, que tem todo o direito de dar a sua opinião e de fazer o que lhe aprouver, mas não é a opinião da doutrina espírita, não é? A gente pode concordar ou discordar, mas o ponto de vista do que seja vida para a doutrina espírita é muito claro, né? Então, a provocação que eu quero fazer nesse final é: se a gente tem como bioética a vida espiritual, e ela começou antes do berço, e vai continuar para depois do mármore gelado da nossa sepultura, tem um ponto de vista que é muito importante. Acho que só a doutrina, do seu ponto de vista filosófico, se debruçou tanto quanto as demais religiões, que é a questão da qualidade da nossa casa mental. E essa qualidade se estendendo à bioética que a gente faz com a gente mesmo. Se a bioética é o cuidado com a vida do ponto de vista clínico, e a casa mental é a sede dos nossos problemas clínicos, quero dizer com isso o seguinte, que quem adoece primeiro é o espírito, que a gente adoece primeiro emocionalmente, depois vem gripe, renite, resfriado, câncer, úlcera, dor de cabeça, torcicolo, labirintite, né? Primeiro a gente adoece do ponto de vista emocional, depois vem o resto, né? O corpo, ele apenas expressa uma necessidade que o espírito construiu, seja no momento em que a gente nasce, seja durante a nossa existência. Então a gente tem que prestar atenção na nossa casa mental e que uso a gente está fazendo desse templo abençoado chamado corpo, certo? Nesse sentido, a gente tem que perceber que porta a gente está abrindo para acesso da nossa casa mental. Quando
E isso aí não está escrito em lugar nenhum. Isso é um exemplo último que eu vou dar, porque eu pego os exemplos que eu entendo para passar, né? Eu entendi dessa forma. Me perdoem se vocês pensarem de forma diferente. Estou aberto para ser convencido também, porque aqui é um constante aprendizado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente não toma como responsabilidade nossa o cuidado com a gente e com a nossa felicidade, a gente passa a terceirizar esse trabalho. Quando que eu percebo que eu estou terceirizando? Quando o meu estado de equilíbrio vai alterado por coisa que eu não fiz. De novo, quando que eu percebo que não sou eu que estou cuidando da minha vida, tem outra pessoa cuidando? Quando o meu estado de equilíbrio, que deveria depender só de mim, está na mão, no comportamento, nas decisões, na fala de outra pessoa. Então, nesse sentido, se eu justificar a minha felicidade por um comportamento do outro, eu estou entregando a minha felicidade para ela. Aí você vai me dizer assim, e eu vou concordar: mas todo mundo faz isso, a gente faz isso. O outro fala um trem para nós ali, a gente fica aborrecido aqui, o outro vai embora por lá, a gente fica aborrecido aqui, o outro nos ofende adiante, a gente fica aborrecido aqui. Sim, a gente faz isso. Mas o que eu quero convidar a todos é para que a gente faça o exercício de sair desse lugar. Porque o adoecimento começa com essa terceirização. Se a gente pensa na nossa casa mental como uma sala, se a gente está bem lá na nossa salinha da nossa casa mental, a nossa porta pode ficar fechada que a gente está feliz. Porta fechada, mas não trancada, porque a gente não tem total controle sobre quem a gente gosta, sobre o que a gente faz da vida, né? O sentimento, ele chega antes da razão. Então a gente gosta primeiro de poder porque gosta, né? Mas, se nós estamos bem, a gente está defendido, porta fechada. A gente não está terceirizando para ninguém, a gente não precisa. Eu estou bem, muito obrigado. Quer viver essa felicidade comigo? Vamos. Não quer? Estou seguindo aqui. Agora, quando a gente terceiriza, o que a gente faz? A gente abre essa porta e faz uma baixa verificação de quem entra nessa tela mental, nessa sala mental da nossa casa. A gente arrasta a pessoa para dentro por carência e coloca ela na nossa vida. Quem vem arrastado não veio por interesse em nós. Veio porque a gente arrastou. Então, você faz uma analogia com relacionamento afetivo, mas vale para qualquer relacionamento. A pessoa está lá, carente, o moço está carente, né? Ele não está feliz, ele está terceirizando a felicidade, ele precisa de alguém para ser feliz, ele sai à cata desse alguém, ele cata a pessoa e traz para dentro da casa dele, da tela mental, da vida dele. A pessoa veio porque ele arrastou, ela nem teve tempo de pensar se queria ou não. Quando ela entra na sala dele, ela começa a olhar o que tem na sala e ver se tem algo que interessa a ela. Quando a pessoa vem, cujo interesse não é você, ela está olhando para aquilo que interessa para ela e vai ver se ela fica lá ou não. É muito próximo com o que a gente vive na nossa vida. Se a gente arrasta alguém que não está interessado em nós, a gente arrasta por carência, porque a gente está aceitando migalha, porque a gente está infeliz e busca no outro a felicidade, ele vai ver, deixa eu ver se vale a pena. E esse vale a pena não diz respeito à pessoa, diz respeito ao que ela oferece. Aí ela se relaciona com o que você pode oferecer e não com o que você é. E isso acontece, pessoal? Muito. Isso acontece muito e vira tragédia. Quantas vezes alguém não entrou na nossa sala porque a gente arrastou por carência e depois a pessoa tem de tal forma domínio sobre nós que na próxima ele já mete o pé na porta e entra. A gente nem quer mais lá, mas ele continua metendo a porta na nossa porta e entrando e a gente não consegue sair dessa porque a gente está frágil, a gente não está bem. E quando a gente faz isso daí, a pessoa leva todos os nossos pertences, né? Tudo aquilo que antes era nosso, porque a gente não valorizou, e ela vai embora. Como que fica a nossa sala quando a pessoa vai embora? Fica sem o que ela levou, né? Então, em vez da gente sair melhor de uma relação, a gente sai pior da relação. Olha a ética com a qual a gente está cuidando da nossa vida, né? Sempre que eu não me faço feliz e eu tento terceirizar isso para alguém, eu posso correr o risco da pessoa não querer me tratar bem e ir embora, me deixando ainda pior do que encontrou.
E isso acontece muito. Então, o que se dá? Quando eu estou bem, cuidando de mim e estou feliz, a minha porta está fechada, eu não preciso abrir para qualquer um, eu que vou decidir se a pessoa entra ou não. Eu não chamei. E isso vai acontecer, porque a gente desperta um interesse nos outros, só que daí o interesse é em nós. Se a minha porta está fechada, ela não vê o que está dentro. Se ela está batendo na minha porta, é porque ela se interessou em mim. Aí eu que faço uma análise, para ver se eu gosto também dela. Se eu gostar, eu deixo ela entrar. E se ela está interessada em mim, ela nem olha o que tem na sala. Ela só consegue enxergar a mim e vai estar feliz de estar ao meu lado. Então, quando a gente está bem, a gente atrai quem gosta da gente. Não tem outra razão. Quando a gente não está bem, a gente atrai pessoas que têm interesse. Todo mundo fala para nós. Já reparou? Quando isso está acontecendo, você fala, sério, fulano tá... Ih, rapaz. Não vai dar muito bom isso não. A mãe fala, a gente briga com a mãe. O amigo fala, a gente termina com o amigo. Todo mundo avisa e depois a gente vai ver o que estava todo mundo vendo. Né? É só um exemplo simples, né, de algo que acontece com certa periodicidade na nossa vida. Então, voltando para o que seria a bioética espírita. A bioética espírita é a gente cuidar da gente como um todo, para que aquela frase que Jesus fala no livro do Medeiros Corrêa Júnior, sobre o remorso e os arrependimentos, não encontre ressonância de acontecer toda hora com a gente, sabe? Porque que vai acontecer, vai, mas não sempre. A gente precisa aprender com a dor. Então, a gente vai lembrando da bússola moral de Jesus. Né? A minha missão é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se eu me amo, veja bem, se eu estou amando a mim, que foi o que Jesus pediu. Se eu me amo, eu estou me fazendo feliz. Se eu me amo, eu estou cuidando de mim. Então, se eu estou cuidando de mim, eu estou com a minha porta lá tranquilo. Eu estou bem, eu cuido de mim. Não tem pessoa melhor para cuidar de mim do que eu mesmo. Há quem apareça na minha vida para querer cuidar de mim, e isso é maravilhoso, isso é humano, isso é divino. Para quem? Para quem cuida. Porque a missão é amar, não é ser amado. Então, toda vez que alguém chegar e te entregar muito devotamento, muita entrega, muito amor, que bom. Que bom, você é uma pessoa querida, amada, vai ter algum benefício nisso. Mas o maior beneficiado é quem está fazendo. Assim como o contrário, quando nós amamos alguém, quando nós somos solidários, quando nós somos verdadeiros, lembra que a verdade liberta? Quando a gente é verdadeiro, a gente está fazendo um bem para nós. Porque ser antiético é não acessar a nossa verdade. E a gente vai sentir no coração essa agressão, essa falta de cuidado com a gente. Porque quando a gente não está acessando a nossa verdade, a gente se aborrece com a gente. E eu não sei que força é essa que faz a gente continuar fazendo, repetindo o mesmo erro. Sabe quando você toma uma atitude, diz alguma coisa, faz uma escolha, vai para um lado, que aquilo te esquisita a alma, até o recôndito mais profundo, é que você não está sendo ético com você mesmo. E o seu corpo, o seu sentimento, o seu coração, a tua espiritualidade vai dar um sinal daquilo, para que você internalize aquilo e cuide melhor de você. Então, a nossa missão é amar. Se a gente faz isso, a gente está cuidando bem da gente. Agora, se a gente espera ser amado, a gente não entendeu ainda a mensagem desse filósofo chamado Jesus. Né? Então, eu queria que todos nós saíssemos daqui nessa noite com a reflexão sobre uma postura muito singela do nosso comportamento bioético. Primeiro, 2 pontos, né? Primeiro, o que a gente pensa. A gente fala o que a gente pensa do ponto de vista espiritual e não o que a gente verbaliza. Pensou, falou do ponto de vista espiritual. Então, humanamente eu controlo a fala, mas o que me faz mostrar o que eu digo é o que eu penso. Então precisa
refletir sobre a qualidade do pensamento. Porque controlar fala já é uma boa habilidade, é uma boa educação, mas controlar o pensamento é bioético. A segunda coisa é sair da lógica do comportamento e ir para a lógica da intenção. A gente, quando está encarnado, fica muito preso em como a gente se comporta. E comportar-se bem, disse Jesus, até os fariseus se comportavam. Eu não sou como eu me comporto. Eu posso me comportar bem, mas eu sou a minha intenção naquele comportamento. E quando a gente começa a prestar atenção na intenção pela qual a gente toma as nossas decisões, a gente está sendo bioético com a gente. Agora, se a gente só ficar na lógica do comportamento, eu me comporto para que o outro veja me comportando bem, e às escuras, na hora que apaga a luz do mercado, eu faço o que eu quero, eu não estou sendo ético comigo. Então, naturalmente, eu vou colher essa semeadura que eu escolhi. Por isso que a verdade liberta. À medida em que a gente vai sendo verdadeiro com a gente mesmo, a gente vai tendo paz de consciência e aquilo vai trazendo a felicidade. À medida em que a gente esconde quem a gente é da gente mesmo, a gente vive sempre com consciência de culpa e acaba por adoecer. Essa era a mensagem que eu gostaria de passar essa noite para vocês. Muito obrigado por toda a atenção e vamos aos recadinhos da noite, se tiverem, né, Renato? Obrigado, meus amigos.